Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse clima de verão, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Deixe o sol brilhar na sua vida, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E nesse climão de verão, damos sequência numa campanha muito bacana, estimulando as pessoas a compartilhar seus momentos de leitura nesse período de férias, estando em qualquer parte do planeta. É a nossa coluna Na Companhia do Livro. Faça uma selfie ou uma foto no momento prazeroso de leitura de um livro e envie para nós. Vamos compartilhar essa experiência gostosa com muito mais pessoas e colocar o livro no cotidiano de todos nós. Ao longo dessa edição, acompanhe comigo fotos que recebemos. Você pode participar também. E na sequência desse papo de leitura, vamos fazer uma mistura saborosíssima do impacto da leitura em várias gerações. É tudo de bom. Leiam porque é uma coisa que vai te fazer bem, vai te fazer imaginar, vai te ajudar numa redação, vai te ajudar lá pra frente. Leiam. Porque lendo, você aprende, você se torna uma pessoa melhor e várias outras qualidades que vêm junto. Um grande país se faz com literatura. Se faz com uma forma de refletir a sua identidade, e tenho certeza que quando a gente tiver o livro como algo muito importante na nossa sociedade, a gente vai ter um dia melhor. A leitura é muito importante para o nosso crescimento, para que a gente não fique nas mãos de quem lê um pouquinho melhor e não tem uma consciência de esclarecimento, de esclarecer as pessoas, mas assim, aproveitam a palavra para enganar. Se você ler um pouquinho, você vai saber. Então você tem que saber o que estão fazendo com você, o que estão fazendo com o seu salário, o que estão tirando de você, o que estão tirando as suas oportunidades, através da leitura. Porque se a leitura automaticamente, sem esforço nenhum, ela desenvolve o teu raciocínio. Por isso é importante. E o povo educado é aquele que lê. E seguindo nesse processo de maturidade, na convivência com as histórias contadas nos livros, que tal a degustação de um dos clássicos da literatura mundial? Vamos de Ulisses! A minha dica não é uma dica muito simples, mas é uma dica que vale muito a pena. É talvez a maior viagem que alguém possa ter dentro da literatura. Eu demorei bastante para ler esse livro e acho que valeu a pena esperar, que é Ulisses, do James Joyce. É considerado um dos grandes clássicos modernos, é um livro escrito nos anos 20, 1922, e que tem quase 800 páginas, e ele narra apenas uma coisa, a vida de um homem andando pela cidade de Dublin ao longo de um dia, que é o dia 16 de junho. Esse dia ficou tão famoso dentro da literatura que acabou virando motivo de comemoração no mundo inteiro. Aqui em São Paulo existe a comemoração do Bloomsday, que é o dia do Bloom, que é o personagem principal desse livro. É muito difícil descrever de uma maneira linear o que é esse livro, mas ele tem uma riqueza que é fantástica, ele tem muitas camadas e muitas vozes diferentes. Então, o Joyce, ele dialoga com tipos de narrativa mais antigas, com tipos de narrativa mais modernas, mas, apesar de ter sido escrito há quase 100 anos, ele é um livro profundamente atual e também divertido, apesar de muito difícil. Então, eu recomendo a leitura desse clássico, que é um livro para os bravos, que chama Ulisses, do James Joyce. E para uma conversa sobre atos de leitura e de escrita e de preferências de leitura, na entrevista dessa edição, conversamos com Luciano Dionísio.
Ele é poeta na essência e está escrevendo o segundo livro, um carioca que adotou Linhares como cidade do seu coração. A leitura ela é importantíssima, né? Sem ler, eu não crio minhas opiniões. Sem ler, eu não conheço a mim mesmo, eu não conheço ao próximo, eu não desenvolvo a minha empatia pelas pessoas, eu não me aproximo das pessoas. Sem ler, eu não fico mais crítico às coisas que estão ao meu redor. Então, a leitura ela é importantíssima para a nossa vida. É com esse papo cabeça de Luciano Dionísio que finalizamos a primeira parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, curtindo esse calor de verão. E é muito bom continuar na sua companhia. E considerando os dias mais longos do horário de verão, vamos focar em algumas dicas para você que está querendo se acostumar com o contato com os livros. Orientações simples e que podem ser colocadas em prática. Basta você querer. Neste momento de leitura, você precisa estar focada na leitura. Esquece todas as outras coisas. Separe alguns minutos por dia para você fazer essa leitura. Então, por isso, o ideal é você ter o livro em mãos. Eu, por exemplo, adoro ler, ter o meu próprio livro e fazer minha biblioteca em casa. Mas se você gosta de ler pelo celular, fique à vontade de escolher a sua opção, se é pelo livro físico ou pela internet. Segunda dica, defina uma meta. Sim, você precisa saber quantos livros você quer ler durante um ano, por exemplo. Você quer ler 10 livros no ano, 20 livros no ano? E aí você precisa definir, especificar quantos livros você precisa ler durante um mês. Vamos botar 12 livros por ano. Você precisa ler um livro por mês, certo? Quantas páginas você vai ler por dia? Aí você escolhe o livro de tantas páginas. Você precisa definir essas metas para saber o passo a passo e conseguir alcançar. Fica muito mais fácil você definindo este tempo específico e o que específico. Vai ficar muito mais fácil de você realizar essa meta. E a partir de agora você vai conseguir ter este hábito de ler todos os dias. 3. Não force uma leitura longa. Se você não tem este hábito ainda, não force querendo ler aqueles livros chatos, aqueles livros grossos e assunto que você não goste. Então, pegue este livro que você gosta primeiro. Não precisa ser um livro tão grosso. O ideal é você começar então com um pequeno, lá de 150 a 200 páginas. Comece com um livro menor e aí defina, eu vou ler um capítulo por dia, 2 páginas por dia. Mas não force leitura longa. A partir do momento que você começou a ler, se você vê que não está conseguindo mais prestar atenção, pare de ler. E aí vá ler outro momento ou leia no outro dia. Mas tente ler pelo menos 2 páginas e se concentrar, focar naquilo naquele momento. Olha, eu vou continuar perturbando a paciência de vocês e insistindo muito aqui para colocar em prática essas dicas bem simples. É preciso a gente tirar um tempinho para o contato com os livros, ok, pessoal? Já que misturamos várias gerações nesse papo de livro, vamos ouvir a sugestão da estudante Tainara, aqui de Linhares, nossa dica de livro desta edição. O livro é maravilhoso. Ele é um mistério junto com uma classe do romance que é muito lindo. Quando você começa a ler o livro, você vê que é uma família que acaba tendo uma onda de azar pela morte do marido e pai da família. E aí, então, tem coisas horríveis acontecem e a família perde tudo que ela tem, porque o marido deixa grandes dívidas. Então, nesse túnel enorme, escuro, aparece uma luz no fundo do túnel, que é um emprego em Bahia Azul de um fabricante de brinquedos. Só que quando eles chegam lá, tem muito mistério essa cidadezinha. Ela é pequena, só que ela é muito misteriosa. Ela conhece uma amiga chamada Hannah e ela se apaixona por Ismael. Nisso, ela vive uma vida intensa e cheia de mistério. Ela descobre coisas maravilhosas e lendas, que é da Luz de Setembro, de uma amante
na ilha, de um amante que vai para a ilha e se perde e tal. Eu amei esse livro pelo fato do mistério dele, porque você, tipo, lê o livro como se fosse o último livro que você fosse ler, porque você quer saber muito o final dele, você necessita saber o final, é uma coisa assim que você quer muito. E quando você vê o final, às vezes não é nada que a gente imagina. É isso que ele representa, que às vezes não é nada que a gente acha que às vezes o vilão não é mesmo as pessoas que a gente acha. Ele mostra que as pessoas realmente são boas, que acontecem coisas ruins, mas as pessoas são boas. Esse é um livro fantástico, eu aconselho qualquer um a ler. Tainara representa parte de uma geração que tem demonstrado prazer no contato com os livros e na viagem proporcionada por eles. Trata-se de uma história leve e gostosa de se ler para uma tarde de verão. Se a questão é envolver as novas gerações no ambiente dos livros e viajar juntos, vamos assistir nossa coluna Apaixonados pela Leitura. Desde fevereiro, representantes da Prefeitura de Monte Negro e do SESC local estão promovendo atividades de divulgação da Feira do Livro de Monte Negro e do Vale do Caí. A pré-feira inclui ações que envolvem os escritores da cidade. Eles visitam os estudantes em diversos educandários do município. Ontem foi a vez dos alunos do Colégio Estadual Ivo Biller, o CIEP, receberam o escritor J.B. Cardoso. A finalidade principal é convidar esses alunos, conversar com eles a respeito de leitura, da literatura, para que eles se sintam motivados a irem até a feira também, né, a partir de maio. Então os escritores vão falar um pouco da sua obra, veem um pouco o que os alunos estudaram da sua obra e conversam com eles a respeito disso, principalmente fomentar a leitura, né? Para o escritor, a Feira do Livro é movida principalmente pela contribuição dos estudantes. JB conta que um dos objetivos dos encontros entre escritores e alunos é incentivar os jovens a descobrirem novas leituras. Porque uma feira não se explica sem a participação de alunos, né? A gente quer que essas que hoje estão estudando vão à feira, descubram novas leituras, descubram novos escritores, descubram novos livros, e isso é o motivo principal da gente estar aqui, ver como eles interpretam a nossa obra e convidá-los também a ir até a feira para participar a partir de maio. Os alunos do CIEP participaram da palestra fazendo perguntas, dialogando com o escritor e até encenando um dos textos presentes no livro A Mulher do Zagueiro e Outros Contos. E é com a licença poética da escritora Simone Lacerda, de Cachoeiro do Itapemirim, na região sul do Espírito Santo, que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Porque ele morreu. Abriu-se meu peito esse buraco. Através dele arrancaram meu coração e colocaram um estranho maquinismo, cheio de lâminas e pontas, que me recorta e preserva. Pois se de um lado a morte me abraça, do outro a vida me chama. Poema número 21, O Lado Fatal, Lia Luft. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos assistir junto a entrevista com Luciano Dionísio. Luciano, vamos começar com aquele bate-bola, né? Como é que tem sido, a gente sabe, nós já discutimos isso em vários locais, em vários fóruns aqui, que a base para o escritor, que é uma atividade que você já desenvolve há algum tempo, a base para escrever é uma atividade intensa de leitura, né? De leitura variada, mas principalmente, no nosso caso, de livros de literatura. Como é que tem sido essa experiência sua? Como é que você tem organizado sua leitura? Você tira um horário do dia para ler? Você lê a qualquer momento? Como é que tem sido, Luciano? Sim, normalmente a parte da manhã. É na parte da manhã que eu leio, é na parte da manhã que eu escrevo. Eu tenho essa facilidade de fazer isso pela manhã, né? Logo pela manhã, e o meu trabalho me proporciona isso, né? Poder fazer o seu horário de trabalho você Exato. Consegue conciliar para estar disponível no período da manhã. Exatamente. Eu prefiro, então, fazer isso pela manhã. E qual o critério que você tem utilizado para selecionar livros, Luciano? Tem sido mais literatura brasileira, tem sido literatura estrangeira, como é que tem sido? Vai mais por indicação
né? Você mesmo me indica alguns livros e sempre eu procuro ler os livros que você indica. E livros que também eu vejo indicações através dos booktubers, né? Ou conversando com outras pessoas, e aí sempre vai surgindo indicações de livros e eu vou em busca desses livros para ler. Você é um frequentador assíduo da biblioteca pública Sim. aqui do município, né? A gente sempre conversa sobre o universo de possibilidades que a biblioteca nos oferece, né? Quando você vai à biblioteca, qual o seu critério? Você já vai com um nome de livro na cabeça? Você dá uma garimpada lá dentro da biblioteca para ver o que tem à disposição? Como é que tem sido essa experiência? Varia, né? Às vezes eu vou já com o nome de um livro, à procura desse livro. Outras vezes eu vou lá justamente para fazer isso, para dar uma garimpada. Passeio ali pelas estantes, em busca de alguma coisa que chame a minha atenção. Essa experiência de frequentar a biblioteca, Luciano, gera um certo estado de encantamento quando você está lá? Aquela expectativa, são tantos livros para ler, como é que tem sido? Sim, com certeza. O ambiente da biblioteca sempre me encantou. Aquele mundo de livros, e eu olho para aquelas estantes e lotadas de livros e eu fico assim, caramba, como eu queria consumi-los, ler todos aqueles livros. E realmente o ambiente da biblioteca é encantador para mim. Na verdade, tem uma expressão que eu utilizo assim, até eu fico reinventando essa expressão na minha cabeça, que ainda bem que sempre existe outro livro. Verdade. Né? A biblioteca nos oferece essa possibilidade, né? Sim. Sempre tem um outro livro para ler. Sempre tem um outro livro, sempre. A biblioteca é um universo infinito de livros. De possibilidades. De possibilidades. Luciano, tem nessa experiência sua como leitor, tem um livro que marcou assim sua trajetória? Tem um personagem que você consegue destacar nesse dia a dia seu como leitor? Olha, a minha leitura ela se intensificou mesmo de uns 3 anos para cá, de uns 4 anos para cá que a minha leitura se intensificou. E nesse período aí, um livro que chamou a minha atenção por conta do personagem foi A Casa dos Espíritos de Isabel Allende. Né? Que você já indicou aqui. Sim, eu já indiquei. Aqui no programa. Então, o personagem do Esteban Trueba, toda aquela postura tão rigorosa e patriarcal dele, isso marcou no momento em que eu estava fazendo a leitura e também o modo como a escritora escreveu o livro. Pouquíssimos diálogos e isso chamou a minha atenção. O Esteban Trueba é um personagem muito bem construído. Verdade. Né? Muito bem construído. Ele é um personagem absolutamente machista, né? É uma sociedade patriarcal, até por causa da época. E eu acho que ao longo do tempo, com o desenrolar da história, ele vai, de certa forma, se adequando à realidade também, né? Porque a família toda vai se afastando dele. Sim, não é isso? Sim. Aquele jeito duro que ele tem de conduzir a relação com a Branca, né? Que é a personagem principal, ele também vai... Isso mexe muito com ele, né? O isolamento, a solidão, né? Sim. É um personagem muito bem construído. Sim, a gente, ao acompanhar a leitura, a gente vê essa... Como é que fala? Ele vai se quebrando ao longo da escrita, ao longo da leitura do livro e termina bem diferente de como foi apresentado no início. Tem um escritor, Luciano, que quando você fala de livro, ele vem à sua cabeça? Um escritor brasileiro, um escritor estrangeiro? Algum assim que você lembra? Olha, eu não tenho uma preferência ainda assim, não, tal escritor. Mas um nome que sempre vem à minha cabeça entre os clássicos do Brasil é Machado de Assis. O Machado. Machado de Assis até quem não lê conhece Machado de Assis, porque é um nome que, se você falar, já ouviu falar de Machado de Assis? Mesmo que a pessoa não leia, ela sabe quem foi Machado de Assis. É um escritor que marcou, né,
ao Brasil. É completamente diferenciado, Machado. Eu reli recentemente, até um livro que eu peguei na biblioteca, As Memórias Póstumas de Brás Cubas. Na verdade, a vida do Brás Cubas é uma vida absolutamente banal. O cotidiano. É o cotidiano. Ele é um personagem mau caráter, né? Ele vem de uma família rica. É um bom vivant, que a gente fala na linguagem da gente. E o Machado de Assis consegue, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, transformar uma vida banal numa história interessante para você ler. Porque ele te prende o tempo inteiro. É aquele livro que eu falo, avança a página, volta a página, né? Você vai 2 páginas e volta 2 para poder se recolocar na história. E eu vejo assim, se eu ficar 2 dias sem pegar o livro de volta, eu tenho que voltar 5, 6 páginas para reler de novo. Não é qualquer escritor que consegue fazer isso, né? Pra gente que já tem essa experiência como leitor. Ô Luciano, aí você está produzindo, você escreveu um livro de poemas, né? Que você publicou num formato mais alternativo, e você agora está escrevendo um novo livro. Eu queria que você falasse um pouco desse projeto para nosso telespectador. Sim, como a maioria dos escritores, eu comecei com poema, e aí produzi em formato de e-book o meu primeiro livro de poesias, que é o 50+1. E na sequência eu escrevi alguns contos, né, só para poder dar ver, né, como estaria a minha escrita, e logo em seguida fui para o romance, né? Eu estou elaborando o meu primeiro romance e está sendo uma experiência boa, mas ao mesmo tempo está sendo uma experiência também difícil. Não sei se por conta de ser o primeiro livro, me falta experiência, mas é mais prazeroso, né? Com certeza está sendo muito bom essa empreitada de escrever esse primeiro livro. Como é que você está construindo os personagens? Com base em quê? Em pessoas da vida real? Em outros personagens que você leu em outras histórias? Os personagens, eles não são baseados em pessoas reais no sentido de alguma experiência que eu vivi. De alguém que você conhecia e tal? Isso, não é de alguém que eu conhecia. Porém, a gente, quando elabora o personagem, a estrutura e tudo mais, a gente vai buscar verossimilhança no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O personagem, habitualmente, ele tem a ver com alguém da vida real, né? Sim, com certeza. Por mais que alguém que você não conheça, você conheça, né? Não mas necessariamente. Alguém viveu aquela história. O aspecto psicológico do personagem. Psicológico, com certeza. E a história gira em torno de quê, Luciano? A história gira em torno de ela se passa, no momento atual quando se passa, os personagens estão todos adultos. Porém, o contexto disso vem de quando eles eram criança. Um casal de imigrantes japoneses que adotam um menino com 10 anos de idade, esse menino é negro, e esse casal já tem uma filha. Essa filha em idade menor que esse menino. E cria nessa menina, com a chegada desse menino, cria uma revolta contra os pais. Então ela cresce com essa revolta dentro dela e no presente da história ela vai tentar prejudicar as pessoas que ela pensa que a prejudicaram. Ah, tá. Não podemos contar o final da história. Não, mas o foco é o perdão. Perdão. Esse é o ponto principal do livro, o perdão. E vamos juntos comigo para a coluna Na Companhia do Livro desta edição. E na sequência do prazeroso contato com os livros, avança a página, volta a página, vamos compartilhar a Companhia dos Livros mais uma vez. Temos a honra da participação de uma das expressões mais importantes do cenário cultural capixaba, a escritora Cleusa Madureira, nesse momento de leitura, com o livro Concurso Sementes Literárias, em sua casa em Vitória. E também a participação da nossa parceira Mônica Guimarães, degustando o livro Kafka e a Boneca Viajante, escrito por Jordi Sierra.
Mônica, nesse momento de leitura, está na Galeria Quinta Avenida, aqui no centro de Linhares. Já Luciano Máximo, professor da área de linguagens, aqui do município de Linhares, no contato com o livro A Nau Decapitada, do conhecidíssimo escritor capixaba Luiz Guilherme Santos Neves. Luciano Máximo, nesse momento da foto, está no Mercado Municipal, em São Mateus. E a poetisa Baby Bonomo, também de São Mateus, está em Barra Nova, gostoso balneário mateense, em contato com a natureza e na leitura do livro Maria Bonita, Sexo, Violência e Mulher no Cangaço, da escritora brasileiríssima Adriana Negreiros. E para não dizer que não falei das flores, vamos estender o tapete vermelho, com carinho e afeto, para o desfile de Esté Abreu. A professora e escritora Esté, uma das mais reconhecidas e respeitadas personalidades no nosso cenário literário e cultural. Ela nos enviou as fotos de Um Estranho no Ninho, do escritor Pedro Paulo Nunes, e A Idade da Noite, de autoria de Carlos Nejar, que Esté Abreu destaca como uma mostra da poética desse nosso grande escritor. Participação da melhor qualidade, tudo de bom na nossa coluna, na companhia do livro. E você, pode engrossar fileiras enviando uma selfie ou uma foto de seu momento de leitura. Acesse a nossa página no Facebook e veja lá como participar. Vamos que vamos, pessoal! E dando sequência a essa gostosa participação dos telespectadores no nosso programa Sim para a Literatura, vamos de literatura na comunidade. Show de bola! Na segunda-feira, 4 de fevereiro, participamos do programa Linhares Show, no quadro Altemar Félix Pergunta, com o jornalista e radialista Altemar Félix, na Rádio Sim FM, aqui na Rede Sim, em Linhares, que acontece a partir das 13 horas. Um bate-papo da melhor qualidade sobre a importância do hábito da leitura e sobre as ações de incentivo à leitura que desenvolvemos aqui na região, voltadas para estimular as pessoas ao contato com os livros. Esse encontro teve a participação de Alessandro Sarmento, na sonoplastia e produção musical. Costuramos um papo cabeça bacana. Valeu, Altemar. Parabéns pelo seu programa. E nesta quarta-feira, dia 6 de fevereiro, batemos um papo muito gostoso com um cara incrível, conhecido no bairro Interlagos, aqui em Linhares, como Primo. Figura muito popular por aquelas bandas. Ele é telespectador assíduo do nosso programa Sim para a Literatura e tem demonstrado muito carinho pelas nossas atividades. Muito legal esse contato com essa figura. Obrigado pelo carinho com que me recebeu em sua casa. Saudações literárias, meu caro, e vamos que vamos. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos a sua audiência em Vitória e Grande Vitória, através do canal 20 da TV RCA. Que haja harmonia e um pouco mais de tolerância nas nossas vidas nesse ano de 2019. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.